Olá, irmãos, a paz e a graça seja com todos. Irmãos, vamos tratar aqui de uma forma breve os últimos acontecimentos. Como você pode ver aí na descrição do vídeo, nós vamos falar aí o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia e o que que isso significa para nós cristãos. Isso tem alguma coisa a ver com nós ou isso a ver com nós não. Ah, isso pode representar alguma coisa para nós, como povo de Deus, como povo que está aguardando aí o arrebatamento, né? A resposta, irmãos, é sim, é sim. O que, que pode acontecer? Que tipo de sinal, né, do tempo do fim configura este este confronto aí, né? Essa briga entre Rússia e Ucrânia. Irmãos, esse é um dos sinais que, no meu ponto de vista, né, é um dos sinais, um dos mais fortes, um dos mais contundentes que nós tivemos nesses últimos tempos, tá? Da concretização de uma das profecias do tempo do fim, ok? Eu acredito que seja uma das mais importantes, digamos assim, porém, é o que eu acho, entende? É o que eu acho. Por quê? Sabemos que acontecerão algumas guerras, né? E uma das guerras, dessas guerras, ela precede o tempo do fim, ou seja, ela acontece antes. Há muitos indícios que seja por conta desta guerra que então ascenderá, né? Ou seja, surgirá o anticristo, promovendo aí o acordo de paz, né, decorrente a esta primeira guerra. A segunda guerra que nós teremos não é bem uma guerra, né, mas seria a do Armagedon, em que as nações, os exércitos das nações, né, se reunirão lá no Vale da Decisão, no Vale do Armagedon, né, cercando Israel. Isso acontecerá depois, no fim da grande tribulação, né, no fim dos 3 anos e meio de perseguição aí. Então Israel vai ser cercado e vão ser livrados pela volta de Cristo, tá? Então acontecerá que quando Cristo voltar, ele inaugurará o reino milenar aqui na terra, em Jerusalém, cumprindo muitas profecias do Antigo Testamento que ainda estão em aberto, né? Cumprindo aquelas palavras que o próprio Cristo falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e os que te são enviados, né? Quantas vezes eu quis ajuntar-vos como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas vós não quisestes. E ele diz que Jerusalém será pisada, ou ficará, será pisada até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Quando que Israel falou isso? Nunca. Então essa profecia está em aberto, né? A profecia do anjo Gabriel para Maria, né? Quando ele vai relatar ali, né, para Maria que ela terá um filho, né, por intermédio do Espírito Santo. Ele fala para ela que ele regerá, né? Ele será o rei de Israel e ali ele reinará com vara de ferro. Quando que isso aconteceu? Nós sabemos que Jesus é rei, né, dos céus, da terra, absoluto, completamente, mas ainda este reinado terreno a partir de Israel não aconteceu ainda. Israel não aceitou Jesus como Cristo, né? Então isso é uma profecia que ainda está para se cumprir, que se cumprirá no milênio, né? No reino milenar literal de Jesus Cristo em Jerusalém, né?
Então aí dando, né, cumprimento a muitas profecias. Tá, mas o que ocorre? Esta primeira guerra, também intitulada como Guerra de Gog e Magog, ela está descrita lá em Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39. Leiam lá, Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39. Acontecerá que a terra ali que engloba Magog, né, que seria Magog ali seria algumas nações, não é apenas uma nação. Veja, Magog é o exército que vai marchar contra, né, contra Israel. E ali tem algumas outras nações com alguns outros nomes que, por meio de estudos, né, se você for pesquisar, isso daí são estudos que estão ao alcance de qualquer pessoa. Você vai ali em Ezequiel 38, 39, ali vai ter uma sequência de nomes, né? O príncipe de Ros, vai ter Tubal, Meseque. Então, ali tem as referências dos nomes para que vocês passem a pesquisar, tá? O que essas cidades que tinham esses nomes, essas cidades não, desculpe, essas nações que tinham esses nomes, que nomes elas têm agora? Príncipe de Ros. Ros veio a ser, hoje em dia, como a gente conhece, Rússia. Veja, Ros, Rússia. Vem a ser Rússia. Então ali, o príncipe, né, de Ros seria o rei, né, o governante da Rússia, digamos assim. Eles marcharão com algumas outras nações, né, que você vai ver a relação dos nomes ali. Vem a ser hoje em dia Irã, Turquia, tem, se eu não me engano, até parte da China, tá? Essas nações, elas marcharão até Israel, tá? Pela sede de conquista de ouro das riquezas do Oriente. Vejam, percebam, eles vão atrás das riquezas do Oriente. E essa guerra vai ser encabeçada pelo príncipe de Ros, ou seja, pelo governante dessa nação que tinha este nome, que hoje nós consideramos e entendemos que seja a Rússia, tá? Serão algumas nações que marcharão contra Israel. E na profecia de Ezequiel 38 e 39 fala que o livramento de Israel se dará completamente da parte de Deus, ou seja, será um evento completamente sobrenatural. Vocês compreendem? Então, a partir desse desencadeamento dessas ocorrências, o que acontecerá? Eu presumo que por este tempo acontecerá, ou durante essa guerra, ou antes ou depois, não tem um tempo preciso, acontecerá o arrebatamento da igreja, tá? Acontecendo, o anticristo já vai estar na terra, porém ele não vai ter se revelado. Qualquer estudo um pouco mais minucioso da palavra, da escatologia, você verá que essas conclusões que eu estou trazendo, elas são muito válidas. Ou seja, elas são as mais válidas. Não é porque eu estou dizendo aqui, mas são construções, né, de pensamentos, de entendimento e compreensão da revelação bíblica ao longo de milênios, ao longo de muito tempo, de centenas de anos. Não é algo elaborado por mim, entende? Mas como eu estudo, eu faço teologia, eu estudo essas coisas, eu cheguei a essa mesma conclusão que muitos outros chegaram, entende? É a visão que mais responde às questões bíblicas e mais se encaixa neste escopo profético escatológico do tempo do fim, ok? Então o que vai acontecer? O anticristo perceberá por meio do livramento sobrenatural de Israel que ele não tem poder contra essa nação. Então daí que vai acontecer o acordo de paz, dando cumprimento e início à 70ª semana profética de Daniel, as 70 semanas de Daniel, sobre a santa cidade e o povo de Daniel. Quem é a santa cidade e o povo de Daniel?
Israel, o povo dele, é a santa cidade de Jerusalém, né? São 70 semanas proféticas sobre o povo de Israel, sobre Jerusalém. Então, eu vou passar aqui, eu não me esqueci ainda daquela minha promessa, que eu vou passar uma espécie de um cursinho aqui de escatologia para nós estudarmos o tempo do fim e vocês entenderem passo a passo de todos esses detalhes que eu estou falando. Porque eu falando assim está meio vago, eu entendo, por causa que eu não trouxe ainda um conhecimento mais aprofundado aqui para vocês. Mas eu vou trazer, tá bom? Fica aqui a minha promessa. Então, irmãos, o que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo o caminho completamente aberto para essa sede de poder aflorar no presidente da Rússia, entende? Ele demonstrou um grande orgulho da parte dele, né? Uma grande demonstração de poder e orgulho em certas declarações a respeito da Ucrânia e nessa invasão agora, né? Nessa guerra declarada. Então, a gente está vendo aí essa ascensão, né, do orgulho, como eu posso falar, dessa demonstração de poder da parte dele. Então, essa demonstração de poder apenas significa algo. Significa que ele reconhece, ele está aí demonstrando forças para provar para todos a força que ele tem, né? Ele falou abertamente que qualquer um que intervir ali nos ataques à Ucrânia vão sofrer os danos que nunca sofreram na história. Então, isso daí são frases de alguém que acredita ter um poder imensurável, entende? Então, quando ele explorar esse poder que ele acredita que tem, então ele vai se entender que ele é o cabeça, entende? Que ele é o cabeça. Então, essa porta para o cumprimento da profecia de Ezequiel 38 e 39 vai estar completamente aberta, porque ele vai atrás das riquezas do Oriente. Vejam, percebam, entende? Ele, como grande parte dos governantes aí de nações, visam apenas poder. Então, isso vai desencadear, eu tenho praticamente com a certeza que vai desencadear mais ainda a sede de poder, essa imponência dele em impor, né, a vontade, a soberania russa sobre as outras nações, né? E naturalmente isso daí poderá sim se voltar a Israel. E quando se voltar a Israel, a gente já está vendo Israel aí apoiando, né? Partes de Israel aí apoiando aí a Ucrânia, né? Isso daí pode fazer com que comece uma represália da parte russa, né? Ou aliados da Rússia que não gostam de Israel, né? Uma represália contra Israel. Então a gente está vendo muitas brechas, muitas entradas para o cumprimento da profecia de Daniel, de Ezequiel, do capítulo 38 e 39. A gente vê essa profecia, o cumprimento dessa profecia de Ezequiel 38 e 39 em sua fase embrionária. É um embrião, está crescendo, está evoluindo, está desenvolvendo. Então, irmãos, fiquemos de olho, vamos continuar acompanhando. Trarei mais notícias aqui, tá, dos acontecimentos. Vamos fazer aí sim esse breve estudo aí, né, esse aprofundamento nas profecias, na escatologia, para que possamos estar preparados aí para a retirada da noiva, tá? Para a retirada da noiva. E nos preparemos, irmãos. A volta de Jesus Cristo está cada vez mais desenhada diante dos nossos olhos.
Acredite. Irmãos, orem, orem, orem pela igreja da Ucrânia, orem, irmãos, pelos irmãos da Ucrânia, orem por aquele povo, orem, irmãos. Sabemos que as profecias têm que se cumprir, mas o papel do cristão é sempre dobrar o joelho e orar para que o bem prevaleça sobre o mal. Então, orem, irmãos, peçam a Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia sobre essa nação, sobre essas duas nações aí que estão em conflito. Que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.